Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações, beleza? Bom, eu quero ler um texto que está em Isaías capítulo 10, verso 1, que diz o seguinte: Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos de meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Por que eu estou lendo esse texto? Bom, eu tenho dito que, diante de algumas coisas que têm acontecido no nosso país, algumas perseguições que nós podemos caracterizar dessa forma, e um movimento autoritário que tem se implantado na nossa nação, que isso vai, de alguma forma, desembocar a uma perseguição à igreja. Isso já está acontecendo de forma velada e as pessoas não estão se dando conta disso. Por exemplo, nós temos um pastor do movimento do NAMES preso no Recife por simplesmente fazer uma colocação sobre a questão de gênero. Bom, e por que eu estou dizendo tudo isso também? Porque alguns anos atrás eu sempre fui apolítico. Eu nunca me envolvi com política. Eu sempre justifiquei os meus votos. Não votava em ninguém, até que eu tive acesso a um vídeo de um pastor chamado Jackson Jacques, que é do lado do Rio Grande do Sul, e ele comentava, né? E ele dizia claramente, ele falava assim: se você é um cristão e você se omite, ou então você vota no partido de esquerda, como o PT e os seus satélites, as suas mãos estão sujas de sangue. Por que ele dizia isso? Porque teve acesso à história de um casal de amigos missionários que estiveram em Cuba, né? Eles faziam tráfico de Bíblia, vamos dizer assim, levando Bíblia aos irmãos cristãos lá em Cuba, quando que numa dessas viagens eles foram pegos, foram torturados brutalmente, né? E a sua esposa foi estuprada por vários soldados diante do seu marido, né? E eles tiveram que voltar para o Brasil, foram liberados e tiveram que passar por tratamentos psicológicos em função de toda a carga de brutalidade que eles enfrentaram naquela situação. E aí, vale lembrar que Cuba é regido, é dominado pelo movimento comunista, do Partido Comunista Cubano. E lá não há eleição livre, né? E lá só há uma ideia, só há uma hegemonia. E nós vemos um levante agora na Nicarágua, também de algum tempo na Venezuela, e muitas dessas perseguições com a seguinte frase: para poder defender o Estado democrático de direito, ou então para poder defender a democracia. Você tem escutado isso no nosso país? Então é uma coisa para a gente pensar. E aí nós vimos, alguns dias atrás, o Lula, ele dizendo que quando ele é chamado de comunista, isso não o ofende, que pelo contrário, ele tem orgulho disso. Ora, se você conhece um pouco de história da igreja, você vai saber que um dos movimentos que matou o maior número de cristãos foi justamente o movimento comunista. Atrelado a isso, nós temos que entender uma outra coisa, porque existe uma coisa chamada janela de Overton, né? Que quando um espectro político ele começa a ter uma hegemonia, um domínio da fala e da narrativa, que é um termo que o Lula tem usado muito, ele começa a pautar o outro espectro político e criminalizar ele em função das suas opiniões. E aí, nós precisamos entender também, por que eu estou dizendo isso? Porque qualquer ideia contrária ao que eles pensam, você é chamado hoje em dia de bolsominion, mas principalmente de fascista. Agora, vamos lá. O que é fascismo? As pessoas falam fascista, fascista, fascista. Numa frase bem resumida, o fascismo é o seguinte: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Ora, se nós compararmos o governo anterior com o governo atual, quem é o fascista?
Porque o governo anterior permitiu que pessoas o criticassem, permitiu que pessoas jogassem bola com a sua cabeça, permitiu que pessoas o xingassem na imprensa, enfim, numa série de situações. E ele fez uma descentralização da administração, trazendo uma liberdade econômica. Inclusive, ele fez o projeto da liberdade econômica, né? Então, como que poderia ser fascista um governo que age dessa forma? Agora, se nós olharmos para o governo atual, quem é o fascista? Né? Se tudo ele está centralizando, se você estudar e entender um pouquinho da reforma que está sendo implantada, é tudo dentro do Estado central, nada contra o Estado, porque agora eles estão fazendo uma lei que você não vai poder mais criticar o governo, e nada fora do Estado, porque eles têm a ideia de que o Estado que tem que ser o propulsor da economia. Além de tudo isso, eu quero só pincelar uma coisa. Aí chamam de nazista, né? Quem é nazista? O que era um nazista? Ora, eu quero que você pesquise, não fique no que eu estou falando. Qual era o partido de Hitler? O nome do partido do Hitler era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E eu não sei se você sabe, Hitler ele tinha um acordo com Lenin, aliás, com Stalin, de mútua cooperação, até que depois de um tempo, Hitler ele traiu Stalin, né? Por isso que depois a União Soviética entrou na guerra contra a Alemanha. Mas, além de tudo isso, se nós formos pensar e analisar, o comunismo, o nazismo e o fascismo, eles têm muitas coisas parecidas. E eles, vamos dizer assim, seria como se fossem irmãos no seu contexto e na sua ideia de Estado em relação a essas coisas. Então, não há como você ser cristão e apoiar esse tipo de ideia. E entender, você precisa entender o que você está dizendo, você precisa entender o que está sendo falado. E quando alguém coloca um alvo nas suas costas, assim, você é um fascista, mas que é? Pergunta para a pessoa, o que é um fascismo? O que é fascista? O que é ser um fascista? Você é um nazista, tá, mas o que é o nazismo? Qual o partido do Hitler? E aí, nós temos essa ideia muito clara. Então, quando da campanha, o Lula disse que ele iria colocar as igrejas, os pastores e os padres nos seus devidos lugares. E quando ele se diz, de fato, comunista, percebe, irmão, você não vai ficar livre de uma ação do Estado contra você. Veja que lá na China, você pode estudar, as igrejas estão sendo obrigadas, primeiro que ela precisa ser credenciada pelo Estado, ela tem que ter uma autorização do Estado para poder ter os seus cultos, mas ela é vigiada 24 horas. Os seus membros são monitorados 24 horas. Eles não podem pisar fora da faixa dentro daquilo que o governo determina. E eles estão determinando para que coloque na porta das igrejas o seguinte: ame o partido político, o Partido Comunista Chinês. Senão a igreja não poderá funcionar. Então, como que nós, cristãos, podemos aceitar isso? E aí eu quero que você veja. Por exemplo, lá no Distrito Federal, está sendo feita uma lei em que diz o seguinte, que se um homossexual que eventualmente fez uma troca de sexo e quer reverter isso e voltar à sua condição natural, e eventualmente ele for ajudado por alguém, esse alguém que o ajudá-lo, que geralmente ou é um psicólogo, é um pastor, uma igreja, será criminalizado e preso. Então, se essa lei passar, é uma forma de impedir. Agora, eu acho interessante quando eles dizem assim, meu corpo, minhas regras. Ora, e o corpo da pessoa não é o corpo dela? E se ela quer ser ajudada por alguém, ela não pode? Então perceba que a questão não é a liberdade das pessoas ou a defesa de minorias ou não, é justamente criar uma senzala ideológica, criar um domínio ideológico para que as pessoas sejam presas a elas dentro daquilo que elas querem. E aí, além de tudo isso, essas pessoas defendem abertamente algo que chama-se ABO, né? Você sabe o que eu estou querendo dizer. Dentro disso, nós vimos aí um promotor propondo que as plataformas dessem
os dados de todos os seguidores de Bolsonaro. Ora, para que isso? Para ter em mãos toda a descrição, o endereço de todos. Isso o Partido Comunista já faz, chama-se monitoramento do cidadão. E isso é contra a lei de proteção de dados que nós temos no Brasil hoje. E veja, para vocês terem uma noção de como essas coisas são permissivas, teve um professor, agora eu não vou me lembrar a cidade, que disse estava ensinando aos seus alunos, seja marginal, seja herói. Ora, você pega o seu filho, muitas vezes você precisa trabalhar, coloca o seu filho na escola para que ele possa se desenvolver, se tornar um cidadão melhor, tal, e de repente o seu filho está sendo doutrinado com esse tipo de mentalidade. Fora isso, nós vemos essa questão de impostos, que as pessoas não estão... Eu estou vendo gente pobre, não, tem que taxar mesmo, tem que não sei o quê. Mas, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu vou ter uma carga tributária mais do que dobrada se essa reforma tributária ela for adiante e realmente se colocar dentro daquilo que eles estão passando. Então, isso vai gerar o quê? Vai gerar empresas sendo quebradas, empregos sendo totalmente perdidos, né? E o povo, que no final é que vai pagar mais, porque os impostos que serão gerados, que serão cobrados, eles serão repassados nos preços. Então, hoje nós temos uma condição, amanhã nós teremos outra muito pior, e as pessoas não estão entendendo. Atrelado a tudo isso, nós temos uma questão dos bancos, que agora teve um banco nos Estados Unidos que fechou a conta de uma pessoa, se eu não me engano, ele era um deputado, em função das suas opiniões. Então, veja o perigo que nós estamos correndo. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós dizemos assim, mas isso é um cumprimento da palavra. Sim, isso é um cumprimento da palavra. Mas o que cabe a nós agora? Jesus Cristo ele disse assim, que nós devemos entender os tempos e os modos, como as coisas aconteceriam, que nós teremos que ter o discernimento, olhando para a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, a fé vem ver pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então, como que eu leio tudo isso que está acontecendo mediante a palavra? Ora, isso, se você for levar até a última instância, você vai perceber que é uma preparação de um governo que lá na frente se tornará um governo mundial. Então, diante de tudo isso, nós temos que entender o quê? Desesperarmos, nos entristecermos, não, nós temos que manter, ter uma postura de fato diante do Senhor e perceber que esse é o tempo mais que urge de que a gente seja realmente firme na presença dele. Por quê? Se nós olharmos biblicamente o que está acontecendo diante dos nossos olhos, nós vemos a palavra de Deus se cumprindo. Nós vemos a tecnologia se multiplicando, os robôs, a inteligência artificial tomando domínio, tomando controle, tomando o espaço do homem, o controle social das coisas. Então nós precisamos entender o quê? A palavra de Deus está se cumprindo e o tempo está próximo. Não há mais tempo de brincar com o evangelho, não há mais tempo de brincar com as coisas de Deus, não há mais tempo de viver uma vida cristã medíocre. Nós temos que viver uma vida cristã no fogo do Espírito Santo. Eu preguei esses dias falando sobre a questão do altar. O altar ele tem que ser alimentado pelo sacerdote. O fogo do altar é responsabilidade minha e sua, uma vida de devocional, uma vida na presença de Deus. Então, o que Deus espera de cada um de nós hoje é que a gente venha se levantar nesse tempo como uma voz profética, de autoridade, do poder de Deus, para justamente fazer o quê? Ganhar o máximo de pessoas possíveis para Jesus, sabendo do que está acontecendo. E eu dizia outro dia, houve uma menina no tsunami que aconteceu lá na Indonésia, em 2004, que ela tinha um conhecimento, ela tinha tido um treinamento sobre como se dava um tsunami. E quando ela percebeu o movimento do mar, ela pôde salvar muitas pessoas, dizendo, olha, o tsunami está vindo, nós precisamos sair daqui, e ela salvou muita gente. É o que nós, eu e você, temos que fazer nesse tempo, salvar o máximo de pessoas possíveis. O tsunami está vindo, o governo mundial está sendo implantado, e nós precisamos compreender, porque o nosso governante está dizendo que nós temos que ter uma governança mundial. Então nós temos que fazer o quê? Pregar a palavra de Deus, salvar o máximo de pessoas possíveis. Por quê? Porque essa é a nossa missão.
E essa é a missão dada pelo nosso Senhor. Então fique firme, busque a presença de Deus, renove a sua mente, renove a sua fé, renove a sua esperança na palavra, leia, ore, jejue, para que você esteja firme para esse tempo, para que possa também suportar as agruras que virão desse tempo, mas que a gente possa desfrutar da ação, do agir e do poder de Deus na nossa vida e através de nós como igreja, em nome de Jesus. Então, o meu alerta é, entenda, mas também se posicione, ok? Pense nisso, Deus abençoe você.